Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Nada Trivial, segunda-feira. Então, vamos falar de neurociência no ambiente organizacional e começa o mês de dezembro, esse último mês que a gente está na correria para tentar entregar tudo que a gente havia prometido para 2023, sabendo que boa parte ainda vai ficar para o ano que vem, sem problema nenhum, mas essa correria não pode tirar você da celebração daquilo que você realizou em 2023, não só você, seus companheiros de trabalho, se você for um líder, o seu time, se você for um liderado, o seu líder. Por que não celebrar também a atividade do seu líder, se ele de fato entregou valor para o time? É tempo de comemorar. Mas comemorar a troco de nada? Não. Porque definitivamente, quando nós abrimos mão da comemoração, da celebração, nós também abrimos mão de usufruir daquilo que é o chamado resultado de longo prazo. Você já deve ter ouvido por aí, né, que nós temos favorecimentos para conseguir resultados de curto prazo, que a gente trabalha para conseguir ganhos imediatos, ganhos com um delta de tempo curto. E toda vez que a gente tem que retardar a recompensa, isso faz com que a gente não tenha tanto esforço. Mas por que isso é dessa forma? Porque, de fato, nós não estamos acostumados a correlacionar os nossos esforços com os resultados de longo prazo. É mais fácil a gente fazer essa correlação quando nós executamos, né, um comportamento e que, de imediato, ou num curto espaço de tempo, a gente possa usufruir dos resultados desse comportamento. E o nosso cérebro está pronto para fazer isso acontecer através do nosso sistema de motivação e recompensa, que é o sistema ligado ao neurotransmissor dopamina. Você já me ouviu falar bastante sobre isso aqui no Nada Trivial, e vai ter um monte de vídeos aí onde você pode recordar essa ideia, mas o que interessa nesse momento é que quando nós aprendemos a celebrar e correlacionar nossos esforços com resultados de médio e longo prazo, isso pode ir mudando aos poucos a forma como a gente trabalha as nossas emoções em relação aos próprios esforços. Porque nós vivemos um tempo onde está muito difícil da gente conseguir, botar força, botar energia em coisas que requeram muito esforço e que não tragam resultado imediato. Justamente porque a gente está numa sociedade que, puxa, a gente passa a mão no celular e está lá já, né, vários likes e várias interações que você está fazendo na sua rede social, ou você senta no sofá e pega o seu controle remoto e de imediato você tem lá, né, um conjunto de recursos para, né, se embebedar, vamos dizer assim, de muitos estímulos de rápida, de rápido retorno, né, ou tantas outras coisas que a gente hoje tem usufruído, né, como é o caso de videogames, etc, etc. Então, é muito importante a gente começar a identificar quais são os nossos esforços que trazem resultados de médio e longo prazo. E agora, esse é um bom momento para fazer isso, porque muitas empresas estão nesse momento arrumando um pouco, né, a compreensão do que foi o ano de 2023. Todos nós vamos fazer algum tipo de balanço para até mesmo fazer as nossas promessas de ano novo. Então é um bom momento para que a gente celebre. Mas o que eu vejo acontecer muito, né, nas chamadas festas da firma, né? Geralmente é um momento aonde, ao invés das pessoas de fato celebrarem juntas, né, tem espaço ali para várias alfinetadas, as pessoas passam um pouquinho do ponto ali no álcool e começam a fazer brincadeiras que ultrapassam um pouco o limite ali do desejável, né, expõem ali alguma vulnerabilidade que foi vista ao longo do ano, sempre tem ali aquela brincadeirinha, aquele comentário, e o espaço para que a gente definitivamente pare, pense como foi que nós colaboramos, como foi que esforços coletivos trouxeram novos resultados, como foi que o apoio, como foi que a gestão do erro se deu para que a gente justamente aprendesse e construísse novos recursos, o que foi que nós mudamos, se aquilo que mudamos deu certo, como entender, né, se deu certo, se já deu certo, se ainda vai dar certo. E nortear tudo isso com uma dinâmica emocional muito bem trabalhada. Isso é fundamental para que a gente possa fortalecer estas ações de longo prazo. Porque é justamente esse o contraponto que está faltando.
Né? A gente tem uma porção de recursos para alimentar os nossos comportamentos que trazem resultados de curto prazo. E nós precisamos começar a criar ali um paralelo, né? Onde, através de um pouco de atenção focada, um pouco de boas conversas, um pouco de um espaço de reflexão sobre isso, a gente realmente consiga entender onde foi que nós colocamos energia e essa energia acabou se canalizando em bons resultados. E celebrar isso, comemorar, reconhecer os esforços de um e de outro, reconhecer os momentos de colaboração, comentar sobre os momentos onde, por alguma razão, alguém precisou abandonar o remo, né? E não conseguiu continuar remando com todos. O que aconteceu? O que gerou essa vulnerabilidade? É tempo de fazer essas análises, é tempo de nutrir aquilo que de fato fez com que a gente permanecesse unido em torno de um objetivo, nutrir o nosso propósito, reconhecer quantos passos nós demos em direção aos nossos objetivos comuns. Esse é o tempo de celebração. Não é apenas a festa, o álcool, né, na boca livre, onde todo mundo vai justamente para o outro lado da história, que é o carpe diem, daquele estímulo do aqui e do agora, que vai me trazer um prazer e que eu vou aqui, né, lavar minha égua. Não é isso que é de fato uma celebração. E não deveria ser esse o objetivo único de uma festa da firma, né? A gente deveria ter vários momentos já planejados dentro dessa festa para que as pessoas pudessem falar sobre suas percepções de colaboração de um e de outro, o que que foi que realmente fez diferença para que elas continuassem se mantendo firmes nos seus propósitos, o que foi que as fraquejou, o que que a gente pode vir a modificar, porque todos esses fenômenos de reconhecimento do que realmente impactou nas escolhas, no modo de trabalho, nas relações positivas que se deram, são fundamentais para que a gente construa novas memórias emocionais, para que essas memórias emocionais nos fortaleçam, especialmente nos momentos de maior dificuldade. É isso, é recurso para quando você estiver ali, né, naquele momento de encruzilhada, naquele momento complicado, onde você não sabe muito bem como progredir, é esse momento em que a gente precisa ter boas memórias sobre as pessoas com quem a gente anda, sobre a empresa, sobre o que nós estamos fazendo, sobre os resultados que estamos obtendo, sobre as relações positivas que a gente consegue nutrir. Porque é isso que mantém o alimento dessas necessidades cerebrais. E aí, então, eu quero falar um pouquinho para vocês de um neurotransmissor que é fundamental, que é extremamente importante nesse contexto que a gente está discutindo aqui, que é a serotonina, né? É muito comum as pessoas falarem da serotonina no contexto ali da depressão, da ansiedade, porque muitos dos medicamentos que tratam essas afecções, eles atuam sobre o sistema serotoninérgico, né? Fazendo exatamente o quê? Eles, na verdade, fazem com que você tenha uma diminuição, na grande maioria dos medicamentos, o mecanismo de ação é uma diminuição na recaptura de serotonina pelo neurônio que a liberou. Porque na transmissão sináptica, né, na comunicação entre os neurônios, um fenômeno interessante que é assim, o neurônio ele libera o neurotransmissor, né, como se fosse assim uma secreção dessa célula, né, e depois ele rapidamente recapta essa substância para interromper o efeito, porque o efeito dos neurotransmissores deve ser transiente, né? Deve ser rápido e pontual, diferentemente dos hormônios, que quando caem na circulação sanguínea, acabam ficando por bastante tempo disponíveis ali, executando seus efeitos. Mas no caso do neurotransmissor, não, ele é liberado e rapidamente recapturado. E a maior parte dos medicamentos para ansiedade e depressão fazem com que essa recaptura diminua, aumentando então a permanência da serotonina ali na fenda sináptica, né, no lugar onde os neurônios se comunicam, e fazendo com que essa comunicação se acentue e perdure por mais tempo. Mas qual é o efeito disso? Por que que isso pode servir para antagonizar essas patologias? Porque basicamente a serotonina é um neurotransmissor que está comunicando essa realização, esse alcance de objetivos, essa percepção de valor, essa percepção de ter tido sucesso, de estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas. E quanto mais complicado for, maior será a liberação de serotonina quando a gente conseguir alcançar esse estado. Então, quando a gente tem o hábito de celebrar, quando a gente consegue fazer isso de forma, né, repetida, e especialmente em momentos como esse, onde nós estamos debruçados sobre compreender o que foi o ano, como que nós pretendemos
trabalhar no ano que vem, o que que a gente pretende modificar ou fazer ou repetir, esse é um bom momento para a gente compreender o quanto que a serotonina nos fortalece para continuar nas batalhas. Porque, diferentemente de neurotransmissores, como é o caso da dopamina, que sobe quando tem a oportunidade da gente reverter uma sensação de desconforto e obter um prazer, né? Por exemplo, eu estou com fome, aumenta a dopamina para eu buscar um determinado tipo de alimento, eu vou lá, busco e aplaco essa fome, então a dopamina está muito ligada a isso. A serotonina, ela vem quando a gente de fato alcança. Só que a gente precisa se dar conta de que a gente alcançou aquele resultado e precisamos então celebrar. Então, olha a importância da celebração, mas não uma celebração do tipo ciclo vicioso, agora eu vou cair aqui, né, e me jogar nesse lugar, e me, né, esbaldar no meu na minha possibilidade de comer, beber, dançar, brincar, né, festou. É mais do que isso. A festa é muito importante, mas também é necessário essa percepção dos resultados adquiridos, alcançados, e mesmo que não tenha sido tudo, quais foram alcançados, com base em que esforço, como as pessoas colaboraram. Essas são conversas muito positivas que devem estar presentes nesse fim de ano aí na sua organização. Se você é um líder ou se você é um liderado, proponha momentos onde vocês podem celebrar e, com isso, encher o cérebro de vocês de neurotransmissores que estão reforçando aquele estado de coisa, aquelas pessoas, aquela empresa, aqueles objetivos. Eu espero que você tenha muitos motivos para celebrar o seu ano de 2023, mas pelo menos um eu tenho certeza que você tem. Você conseguiu, com certeza, chegar ao final deste ano com toda a potência para poder analisar como foi que você o viveu e fazer o seu gerenciamento emocional. Não deixe de fazer isso em favor de uma celebração vazia e sem nenhum sentido. Um grande abraço para você. Você sabe que se fosse trivial, a gente não ia falar sobre isso aqui. Então, eu espero que você tenha visto o valor, que você compartilhe, que você deixe seu like aqui para a gente, até mesmo que você tenha aí a iniciativa de apertar no botãozinho do valeu para deixar uma contribuição para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui e segurar toda essa produção que eu tenho a honra de realizar com o meu super parceiro Rui Carmo, da Coplanning Filmes. Então, é isso. Se fosse trivial, não ia ter a menor graça e a gente não ia falar sobre isso aqui. E eu te vejo no próximo. Um abraço.